Pessoal, então a doutora Bianca está em Mato, vai conversar com a gente sobre a reversão de anticoagulação na prática clínica. Obrigado, doutora Bianca. Obrigada. E aí, gente, tudo bem? Bom. Então tá. Então vamos falar sobre reversão. Eu não coloquei slide de conflito de interesse, mas assim, isso talvez vá ser relevante no momento da aula, mas eu já dei uma aula para o Andexanet, tá? E aí, quando eu estava me preparando para dar essa aula, eu percebi, caramba, eu não conhecia o Andexanet Alpha na sua profundidade. E isso trouxe também um conflito na época moral que eu superei colocando os dados da literatura e apresentando simplesmente o que os trabalhos já mostram. Tá? E eu vou falar nessa apresentação bastante sobre o Andexanet para a gente... Porque eu acho que ele é o ponto de maior... que a gente precisa aprender mais, tá, sobre ele. Mas eu vou falar sobre o contexto, então, da anticoagulação, quais os anticoagulantes, medidas iniciais e as estratégias de reversão. Então, por que a gente tem que falar sobre reversão de anticoagulante? Porque tem cada vez mais gente sendo anticoagulada. Então, se a gente olha uma projeção, a gente vê o aumento do número de pessoas em uso de anticoagulante. São diversas as indicações, então a gente também tem que lembrar que os pacientes usam anticoagulante por razões diferentes e que, portanto, o risco que eles têm basal, o risco protrombótico, de fato é diferente, conforme essa indicação. Então, às vezes, esse parece um detalhe, mas quando o paciente chega sangrando, a gente precisa saber por que ele anticoagula. Então, os principais motivos, né, indicações, paciente com FA, com válvula mecânica e paciente com tromboembolismo venoso. Os pacientes... Como vem aumentando o número de pacientes anticoagulados, vem aumentando o número de pacientes que sangram também, porque a gente sabe que uma porção desses pacientes, de fato, vai ter sangramento. Com o aumento do uso do DOAC, o que é bem compreensível, já que existem vantagens em relação à varfarina, a gente vai ter um aumento de sangramento em pacientes utilizando esse tipo de anticoagulante. Os principais sítios de sangramento nos pacientes utilizando o inibidor do fator 10 ativado, vai ser o sangramento de trato gastrointestinal. A gente sabe que, até em comparação à varfarina, esse tipo de sangramento realmente aumentou, mas os sangramentos maiores, sangramento intracraniano e sangramentos fatais, a gente sabe que com DOAC, de fato, é menor, fazendo com que sejam medicamentos, uma escolha atraente para anticoagulação de longo prazo. Depois que um paciente sangra, por que isso é um problema? Porque quando o paciente tem um sangramento maior, de fato, existe um aumento, existe uma mortalidade associada a esse tipo de sangramento maior. Então, a gente precisa se preocupar. Então, a maior parte dos sangramentos, de fato, vai ser um sangramento leve, mas quando é um sangramento mais grave, isso está associado a maior mortalidade. Tá? Então, a gente precisa estar preparado para atender esses pacientes. Eu vou rapidamente falar algo que todo mundo já sabe, mas talvez nem todo mundo saiba, porque a varfarina está agora caindo um pouco em desuso. Mas a varfarina é um antagonista da vitamina K, ele é um anticoagulante, então, agora considerado indireto, por ele indiretamente afetar os fatores que dependem da vitamina K para se tornarem ativos. Tá? Então, o antagonista da vitamina K vai interferir com a etapa de gama-carboxilação dos fatores 2, 7, 9 e 10. E a varfarina, todo mundo sabe, tem várias interferências, alimentação e tal, e tem também uma suscetibilidade variável entre os pacientes em relação ao efeito da varfarina. Tem várias enzimas que participam desse processo, então eu trouxe aqui algumas das enzimas. Polimorfismos nessas enzimas aqui vão dizer o quanto que um paciente é sensível à varfarina e o quanto que ele não é sensível à varfarina. E como que a gente sabe isso? A gente sabe dando e vendo o que acontece. Tá?
Eu falo isso por quê? Porque é um erro grosseiro, que talvez para essa população isso não faça muito sentido, mas quando a gente começa uma anticoagulação com varfarina, é um erro grosseiro você ver o seu paciente só 7 dias depois, tá? Porque ele pode ser um paciente mais sensível à varfarina, pode ser que o RNI dele já esteja estourado e você aumentou o risco de sangramento desse paciente. Não tem como a gente saber o nível de sensibilidade de um paciente à varfarina. Então, quando você vai começar, você realmente precisa ter ali um primeiro exame nos primeiros 3, 4 dias. Só para saber isso aqui, se ele não é hipersensível. Tá? Então, ele interfere com essa gama-carboxilação e ele vai afetar os fatores dependendo da meia-vida do fator. Do fator que cai primeiro, o fator 7, é o que por que ele cai primeiro? Porque ele é o que tem meia-vida mais curta. Então, o meu RNI e o fator 7 é o que mais está associado ao prolongamento do RNI. Então, eu posso ter um prolongamento do RNI sem o paciente estar, de fato, considerado bem anticoagulado. Isso vai acontecer quando o fator 2 cai, lá depois de 60, 72 horas. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a explicação do porquê que num episódio de tromboembolismo venoso a gente precisa associar a heparina nos primeiros 5 dias. Faz parte dela de reversão? Não, mas eu sempre acho bom trazer este conceito, porque isso aqui se perde, às vezes a gente, fazendo interconsultas, tal, a gente percebe que talvez não exista um entendimento tão grande do porquê que a gente precisa associar heparina nos primeiros 5 dias. É para garantir essa ação anticoagulante, até que, de fato, a varfarina exerça seu efeito na anticoagulação. E porque eu tenho uma redução de proteína C e proteína S, que também são dependentes da vitamina K, e ela tem a meia-vida curta, que nem o fator 7. Então, eu tenho uma redução da proteína C, o paciente fica para trombótico. Se ele está num episódio de trombose aguda, eu preciso usar a heparina em conjunto nos primeiros 5 dias. Se ele é um paciente que tem FA, não precisa, porque ele está usando a varfarina só para uma prevenção de evento. Ele não está num estado ali super trombótico, então aí não precisa. Tá bom? Então, tabelinha dos anticoagulantes, os anticoagulantes diretos, indiretos, aquilo que é parenteral, aquilo que é oral. Então, a gente vai falar sobre a reversão de antagonistas da vitamina K, dos inibidores do fator 10 ativado, a gente tem a pixabana, edoxabana, rivaroxabana aqui no Brasil, e dos inibidores diretos da trombina, que é o fator 2 ativado. E o representante aqui da bigatran. Então, quando a gente fala dos DOACs, são moléculas pequenas, via oral, tem uma meia-vida curta. Isso faz com que esses medicamentos sejam atraentes, isso faz com que, na maior parte dos sangramentos, que não são críticos, a gente não precise fazer muito mais do que suspender o medicamento e esperar. Então, para sangramentos menores, é isso que a gente vai fazer, porque, de fato, a meia-vida é curta num paciente que tem função renal normal. Outras características vão nos dar informações do que mais a gente pode fazer no cenário de sangramento. Então, por exemplo, ligação com proteína. Isso aqui vai ser importante por quê? Porque quanto maior a ligação à proteína, menos dialisável essa droga é. Então, alta ligação com proteína não tem por que dialisar. Baixa ligação com proteína, talvez a diálise seja uma coisa que possa ser feita se não tiver o antídoto. Meia-vida já falei. E eliminação. Importante por quê? Porque os medicamentos que têm eliminação renal, eu vou esperar um nível sérico muito maior, além daquilo que já está previsto. Certo? Então, por exemplo, esse é o caso da dabigatran. Se eu tenho um paciente que chega com sangramento grave, e eu detecto na entrada que ele está com a creatinina super, está numa insuficiência renal aguda, eu preciso lembrar que provavelmente esse medicamento vai circular mais, vai ter uma meia-vida muito maior do que a meia-vida que está descrita. E essa é uma informação importante para guiar as minhas medidas, né? Eu não vou poder pensar assim, não, eu só vou esperar 24 horas, vai estar tudo bem. Talvez não. Se ele tiver uma insuficiência renal, eu preciso pensar que essa droga vai circular por muito mais tempo. E aí, talvez isso faça com que eu queira utilizar algum agente específico. Tá. A meia-vida, a eliminação renal da rivaroxabana ainda tem um pouco, mas é menos marcante. A pixabana é o que menos tem. E na ligação da proteína, a edoxabana fica ali, ó, bem em cima do muro, mas a gente considera que a edoxabana não é dialisável, tá? Só para você saber. Então, desses, o que seria dialisável é da bigatran.
Então, beleza, meu paciente chegou, ele anticoagula, está em uso de DOAC e ele está sangrando. Por onde que a gente vai começar? A gente vai começar sempre pelo básico, que é, eu preciso saber qual é o tipo de anticoagulante que ele está usando, qual que é a dose, qual que foi, o porquê que ele anticoagula, o horário da última ingesta, se ele tem comorbidade, especialmente se ele tem disfunção hepática ou renal, para já pensar na meia-vida. Se ele usa outros medicamentos, porque às vezes a gente fica tão ali nervoso que ele está sangrando e usa DOAC, mas a gente esquece que ele também usa aspirina, e aí eu preciso tirar da prescrição, coisas básicas. Então, se ele usa outros medicamentos que podem aumentar o risco de sangramento, eu vou sempre coletar exames iniciais, exames básicos, eu vou coletar hemograma, ATP, TTPA, fibrinogênio, creatinina, e eu vou considerar exames específicos de DOAC, de avaliação de nível sério. Vocês podem argumentar, meu Deus, mas não temos aqui. E aí eu diria, cara, não importa, hein? Então, assim, é possível fazer, não está tão longe. É possível se pensar, dependendo da circunstância, e a gente fazer uma avaliação de nível sério, tá? Talvez os institutos possam se conversar melhor, porque isso é algo que pode ser útil, especialmente quando não se sabe ao certo o horário da última ingesta, tem um sangramento que não é óbvio, que o paciente, por exemplo, precisa de uma intervenção urgente. Então, situações em que talvez a gente tenha mais tempo, isso é uma medida que pode ser considerada. Mas ela jamais vai ser o definidor do sim ou do não no paciente que chega mais grave, tá? Só para saber que isso existe, não está tão distante assim da gente. Medidas gerais de suporte. Eu vou suspender todos os medicamentos antitrombóticos. Então, tudo que está usando que pode afetar a coagulação, vamos suspender. Suporte hemodinâmico básico. Tem que manter o cara ali, vou manter PA, vocês sabem mais do que eu. Vamos hidratar, vamos transfundir o que precisa transfundir em termos de, por exemplo, está com uma anemia muito grave, é aguda, está instável, vou transfundir hemácia. Não tem indicação para DOAC de transfundir plasma, tá? Depois a gente vai falar mais dos DOACs. Hemostasia local, quando possível. Então, às vezes é um sangramento. A gente teve agora, né, paciente que não é anticoagulante, tá? Mas um paciente hemofílico que teve um sangramento de reto peritônio e tinha um sangramento ativo e era uma artéria renal sangrando. Foi lá, embolizou, resolveu. Então, essa lógica também se aplica quando o paciente tem sangramentos em uso de DOAC. Então, às vezes ele tem um sangramento que é um foco embolizável, vamos pensar nessa possibilidade aqui. Se couber, vamos pensar nessa possibilidade. Se eu tenho uma ingesta a menos de 2 horas, o cara acabou de tomar e sangrou, carvão ativado é uma possibilidade de uso, tá? Mas é só nessa circunstância. Difícil chegar o paciente, tipo, o tempo que ele sai de casa, vem, é atendido, às vezes já passou esse tempo. Mas até 2 horas poderia ser uma opção para todos os DOACs. Tá? Para varfarina, não, porque varfarina tem uma questão na minha vida, não vai fazer muito sentido. Então, a transfusão já comentei, e considerar ácido tranexâmico para esse paciente que chega sangrando. Então, ácido tranexâmico é algo que a gente pode considerar, tá? Inclusive tópico. Adoramos ácido tranexâmico tópico, lesões assim, coisa mais mucosa, a gente pode utilizar. Pega comprimido, faz a pastinha, pega ampola, bota na gás, tudo, assim, a gente utiliza bastante. E funciona quando, óbvio, não é uma coisa grave, né? É uma coisa craniana, a citranexâmica não vai fazer muito efeito. E aí a gente vai definir a gravidade. Às vezes aqui é um momento que pode gerar dúvida mesmo, né? Definir o quanto que eu preciso ser agressiva nas minhas medidas de reversão, o quanto que eu não preciso ser tão agressiva. Então, por definição, a gente tem sangramento maior, como esse que leva à queda de mais de 2 pontos de hemoglobina, potencialmente ameaçadora à vida, com instabilidade hemodinâmica, ou no local crítico, como intracraniano, retroperitônio, pericárdico, intraarticular, intramuscular, com síndrome compartimental. E eu posso ter também outros sangramentos que não entram nessa classificação aqui. Para a gente pensar em reversão, qual que é o conceito, assim, que foi publicado nesse guia, um guia para reversão de DOAC,
por exemplo. Quando que a gente tem que utilizar um agente de reversão? Então, ele coloca assim, em todos os pacientes, aqui, ó, sugerimos a administração de agente de reversão apenas se o sangramento for potencialmente fatal em um órgão crítico ou não for controlado com medidas de suporte máximas. E houver uma demonstração, a expectativa de que ele ainda tenha níveis plasmáticos do dor. Né? Então, aí, nessa situação, cabe pensar no agente reversor? Cabe. Mas aqui ele já não coloca assim, caíram 2 pontos de hemoglobina, ele já não coloca aqui. Ele delimita um pouco mais essa população do paciente que vai receber a reversão como aquele já que ou ele não respondeu às medidas iniciais, ou é um local crítico mesmo, né? Um sangramento ameaçador à vida. Mas talvez aquele que chegue, você detectou onde está sangrando, tudo bem, caiu um pouco ali, é um pouco mais hemoglobina, você transfundiu, mas é um sítio embolizável, talvez esse paciente você poderia esperar, talvez. Então, ele coloca aqui, nesses cenários, com certeza, mas que para os outros a gente pode pensar em alternativas. Por que isso? Porque vocês vão ver que reverter um anticoagulante, usar um agente reversor direto, não é uma escolha tão simples assim, né? Pensando que esse paciente é protrombótico de base e que isso pode ter complicações. Então, a gente precisa definir bem para qual paciente, de fato, essa medida será necessária. Agora, diretamente, fazer a reversão. Então, o paciente chegou, tal, você... A varfarina não é tão difícil quanto no DOAC definir para que você vai reverter a anticoagulação, eu acho. Né? Eu acho que no DOAC, talvez... Porque aqui a gente tem coisas mais disponíveis, então está muito mais à mão. Então, esse é um paciente que... acho que essa dificuldade da escolha do paciente não é tão grande assim. Como que a gente faz a reversão da varfarina? Então, a gente sempre vai fazer a vitamina K, porque esse, de fato, é o antídoto, é ele que vai reverter a ação da varfarina, e eu vou utilizar uma outra estratégia para fazer com que eu dê os fatores de coagulação naquele momento. Por quê? Porque essa reversão vai demorar 4 a 6 horas para acontecer. Até lá, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Dar os fatores que estão inibidos pela ação do antagonista da vitamina K. Então, eu preciso utilizar algo que tenha os fatores dependentes da vitamina K. Temos algo assim no mercado? Temos, chamado concentrado de complexo patrombínico, que nada mais é do que 2, 7, 9, 10. Exatamente os fatores que a varfarina vai inibir. Então, ele vai ali suprir exatamente o que o meu paciente está precisando. Tá? No mundo ideal, é isso que faríamos para todos os pacientes em que a gente decidiu que precisa de um agente de reversão, tem sangramento grave e tal, precisa receber. Sangramento intracraniano, melhor exemplo, chegou, sangrou na cabeça, usando varfarina, beleza, vitamina K, e eu vou fazer um desses agentes aqui, se eu tiver uma alteração do TP, né? Então, se o paciente chega, tem sangramento intracraniano, o RNI está 1.2, não tem benefício, porque ele já não está com o efeito do anticoagulante ali, né? Então, se ele tiver um RNI terapêutico, entre 2 e 3, até acima de um sangramento grave, acima de 1.8, 1.6, 1.2, a gente pode pensar em fazer. Aí eu vou tentar fazer, então, a estratégia, a reposição de complexo patrombínico. Ele é superior à transfusão de plasma, já se sabe, é mais rápido, o volume é menor, a ação é melhor, mas nem todo lugar tem disponibilidade do concentrado de complexo patrombínico. Então, é isso. Aqui eu acho que não tem o pronto-socorro para todo mundo, né? Acho que tem para alguns pacientes o complexo patrombínico. Para todo mundo? Eu acho que só a neuro consegue. Eu acho que outros não conseguem. Eu acho que tem copo, coisas. Para alguns dá, para outros não dá. Mas, na minha opinião, um hospital que tem ambulatório de anticoagulação que usa varfarina também seria que ter complexo patrombínico para tratamento de intercorrência hemorrágica, né? E aí, que dose que faz? Tem vários esquemas. Pode fazer de várias formas. Tem dose que é por quilo e baseada no RNI, faz sentido. Quem está com RNI mais baixo não precisaria usar uma dose, né, super alta, que é mais protrombótica. Então,
eu peguei aqui o que a gente colocou no manual de transfusão do HC, a gente utilizou essa estratificação aqui para definir a dose. Então, RNI de 1,8 a 4,5, 25 unidades por quilo, 4,5 a 10, 35 unidades quilo, maior que 10, 50 unidades quilo. Então, geralmente varia de 25 a 50 unidades por quilo, sendo 50 unidades quilo a dose máxima, tá? Que vai fazer. Dependendo da referência que vocês utilizarem, vai falar que a dose máxima é 3.000 unidades, a bula vai falar que a dose máxima é 5.000 unidades por dose, mas só mantém em mente que esse é um paciente para trombótico, então a gente não quer fazer uma dose realmente muito alta. Existem outros esquemas na literatura que vão fazer dose fixa, 1.000 ou 2.000 unidades, sendo que de 2.000 unidades é mais comum. Então, tem lugares que falam assim, gente, vamos simplificar. 2.000 unidades, chegou, precisa usar 2.000 unidades, reavalia, se precisar uma dosezinha adicional, a gente poderia fazer uma dose de 1.000. Tá? Então, esse também é um esquema possível, tá bom? E aí, se tiver indisponível, bom e velho PFC, 10 a 15 ml por quilo de dose inicial, porque talvez eu precise fazer mais, porque eu posso ainda ter um efeito inicial ali da vitamina K e do plasma, e depois o RNI voltar a subir. Então, aí eu preciso fazer mais vitamina K, preciso fazer mais plasma. Então, esse é um paciente que precisa continuar sendo monitorado. Quando eu uso o concentrado de plexitrotrombínico, eu posso fazer um novo TP 30 minutos a 1 hora depois que eu já vou ver esse efeito, tá? E se eu utilizo, se tem algum paciente que eu decidi fazer só vitamina K e não fazer a reversão aqui direta, eu vou fazer um novo TP em 4 a 6 horas. Bom, mas quando é um sangramento grave, a gente sempre faz os dois, né? Não esquecer da vitamina K. Ela realmente, talvez, ali na primeira hora não vai ter tanto impacto, mas é ela que vai segurar esse RNI baixo depois que o efeito dele aqui do complexo trombínico ou do PFC passar, tá bom? E atenção supercumarínicos, né? Talvez não seja tanto para vocês, mas às vezes o paciente chega com uma intoxicação cumarínica e, na verdade, é veneno de rato, por exemplo, uma tentativa de suicídio, um outro tipo de envenenamento, e aí esses medicamentos têm minha vida muito longa, podem ser meses. Então, o paciente fica usando vitamina K, assim, a perder de vista. Então, lembrar que ele vai precisar, durante a internação, fazer novos TPs para ver se realmente a reversão aconteceu, se não se trata de um supercumarínico, que geralmente não vem tão evidente na história. Enfim, cara, a gente só descobre nesse acompanhamento que vê que o RN volta a subir. Aí, quando a gente fala de inibidor de trombina, então de dabigatrana, que a gente poderia utilizar de recurso laboratorial para ver se precisa reverter, se não precisa. Então, o tempo de trombina seria aquele exame para falar qualitativamente, sim ou não. Então, tempo de trombina prolongado, né, anormal, indica, tem dabigatrana circulando, mas assim, tem muita, tem pouca, ele não dá essa informação. Ele só fala sim ou não. Aí, esses outros testes poderiam ter uma correlação mais linear com o nível da droga, mas esses realmente estão pouco disponíveis. TT diluído, tempo de hecarina prolongado. E dá para fazer a avaliação do nível da droga. Esse eu não sei se... Não testei agora, esse eu vou ter que tomar multa, se tem. E aí, agente de reversão da dabigatrana e da daratumumab, que está bem estabelecido na literatura, 5 gramas, pode utilizar 5 de uma vez, ou 2 vezes de 2,5, com 10 minutos de intervalo. Eu nunca usei, nunca vi usar, mas também só trabalho aqui, então talvez seja por isso, tá vendo? No sistema privado deve ter. Me parece uma fácil administração, é só essa administração inicial. E se ele não tiver disponível, a gente pode lançar mão, então, de um reversor inespecífico, né? Então, esse seria o reversor específico, que vai reverter especificamente a dabigatrana, e aqui seria um reversor inespecífico, que seria só algo para eu elevar o estado pró-trombótico do paciente e ele conseguir superar aquele sangramento, tá? Então, esse é um reversor inespecífico. Que, para o caso da dabigatrana, a literatura coloca tanto o concentrado de complexo protrombínico quanto o concentrado de complexo protrombínico parcialmente ativado, que também é conhecido como FEIBA, só tem ele no mercado do Brasil. FEIBA, vocês não conhecem mesmo, porque ele não, agora que passou a ser comercializado, antes ele não era comercializado, ele é um medicamento que está restrito aos centros de hemofilia,
ele era distribuído só pelo Ministério da Saúde para pacientes que têm inibidor, pacientes com hemofilia e que têm um inibidor ali do fator, né? Então, IAA, inibidor de fator 8. E ele é o que a gente chama de um agente bypass, porque ele já tem os fatores 2, 7, 9 e 10, porém todos ativados já. Eles não precisam de nenhum tipo de ativação no corpo. Você vai lá e, pum, dá a bomba para a trombótica e beleza. Mas ele vai ser muito menos disponível do que o concentrado de cobertura trombínica, então, ainda acho que bom e velho CCP vai dar conta do recado. Se nenhum antídoto está disponível, se o antídoto específico está disponível, o sangramento é muito grave, até 12 horas da ingesta, e esse paciente chegou em insuficiência renal, por exemplo, poderia ser pensado numa diálise precoce, porque daí também já tiraria um pouco da droga. Então, até 12 horas da ingesta, isso é possível pensar para a finalidade de controlar o sangramento. Né? Não para se tiver uma urgência dialítica, daí vai ter outra utilidade também. Mas, então, isso é algo que pode ser pensado. E o inibidor de fator 10 ativado, a gente vai ter atividade anti-10A e nível da droga como possibilidades laboratoriais para saber qual o nível sérico da droga. Então, esses que realmente a gente consegue fazer no INCOR, que é uma curva anti-10A calibrada para cada anticoagulante. Então, você vai ter um anti-10 para a Riva, anti-10 para a Pixa, e aí você consegue inferir ali qual é o nível da droga. E aí, reversão de quem está utilizando anti-10. Então, o que os principais guidelines agora, eles já vão colocar, porque de fato tem aprovação, esse medicamento tem aprovação, é uma indicação que está em bula. Eles vão colocar para utilizar o Andexanet alfa, e se o Andexanet alfa não estiver disponível, CCP na dose de 50 unidades quilo ou na dose de 2.000 unidades fixa. Tá? Então é isso, Andexanet ou CCP, eu acho 2.000 unidades fácil de gravar. Se tiver que colocar alguma informação no HD, eu colocaria essa. E aí eu queria falar um pouquinho do Andexanet. Então, o que é o Andexanet? É um agente invertor específico para inibidores do fator 10 ativado. Ele foi mais estudado por rivaroxabana e apixabana, mas acabou que a doxabana acaba entrando, assim, né, porque é um mecanismo de ação parecido, mas o que foi mais estudado foi rivaroxabana e apixabana. E aí, como que ele funciona? O Andexanet é uma molécula do fator 10A, ele é parecidinho aqui, ó. Só que ele falta um sítio de ligação com o fator, sem a capacidade de ativar o fator 2, e ele não consegue se livrar da membrana celular, porque o complexo aqui, ele vai precisar de uma ligação, se ancorar na superfície celular para acontecer. Então, essa molécula, ela não consegue se ligar na superfície celular e ela não vai conseguir fazer a ativação ali do fator 2. Então, transformar o 2 em 2A, complexo pela trombinase. Então, ele é meio uma isca. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui o DOC, e aí ele vai competir contra o 10A nativo, e aí o DOC vai acabar preferindo se ligar a essa molécula que foi introduzida, certo? Então, é uma molécula que não tem uma ação ali para fazer a coagulação e que serve só para distrair o DOC, ele liga nela, e aí esse complexo não teria uma atividade metabólica. Tá? Mas aí, podemos ter problemas. Vou falar um pouco sobre a coagulação dos inibidores naturais. Então, o que a gente consegue, o que a gente sabe que a gente tem de inibidores naturais da coagulação? A gente tem a via do TFPI, que é o Tissue Factor Pathway Inhibitor, então um inibidor da via do fator tecidual. E aí esse aqui, tipo, obscuro, né? Ninguém ouviu falar. O mundo hemofilia, ele tá bombando, assim, porque agora tem drogas que atuam sobre ele. Mas, assim, isso, pelo menos quando eu estava na graduação, nunca tinha ouvido falar, TFPI. Mas é uma via bem importante de inativação aqui, da via do fator tecidual, porque hoje o nosso entendimento da coagulação, com o nosso entendimento da coagulação, a gente sabe que esse é o principal gatilho para iniciar a coagulação. É através do fator tecidual, que seria através da via extrínseca do modelo tradicional de cascata. Esse é onde tudo começa, é com essa interação do fator 7 com o fator tecidual que eu tenho ali a geração de pequenas quantidades de trombina, e isso vai
vai deixar toda a cascata pronta e vai amplificar a geração de trombina aí utilizando as outras vias. Então, essa etapa aqui é uma etapa crítica, uma etapa super importante. Quem que inibe essa etapa bem importante da coagulação? O TFPI, que ele vai inibir esse complexo que é o fator tecidual, o fator 7 ativado e o fator 10 ativado. Então, existe a formação desse complexo aqui que vai ser, e ele vai desligar essa parte da coagulação. Então, a gente tem o TFPI inibindo essa fase inicial que tem participação do fator 10 ativado. Tá? Então, vamos lembrar que o andexanet é um fator 10 ativado recombinante, mas que ele não consegue fazer a coagulação, tá? Aí a gente tem o TFPI que inibe uma galera aqui que precisa do fator 10. E eu tenho antitrombina também. E a antitrombina também vai inibir quem aqui? Fator 10 ativado. Quando eu uso heparina, por exemplo, onde é que a heparina se liga? A ação da heparina. A heparina potencializa em milhares de vezes a afinidade da antitrombina pelos seus alvos. Tá? Então, é isso que a heparina faz, é um anticoagulante indireto. Ele vai fazer isso. Também tem o 10 aqui ativado envolvido. E tem proteína CIS que não vai ser relevante aqui para essa conversa. E aí, falando um pouco mais sobre o TFPI, então, é uma proteína que regula a coagulação, inibindo a fase de iniciação, que ocorre antes daquele boom de geração de trombina. Então, ele vai inibir diretamente o fator 10 ativado, porque ele tem um domínio específico para isso. Ele vai inibir o complexo do fator tecidual, o fator 7 ativado, e vai inibir essa fase inicial da coagulação. E aí, o que se pensa sobre o andexanet? Que o andexanet, ele pode ter um efeito direto sobre o TFPI, porque o TFPI, em vez de inibir ali o 10 da coagulação, pode ser que também ele pegue uma isca e aí é isso, não inibe nada. Então, é como se eu tivesse uma redução da função do TFPI, que é um anticoagulante natural, fazendo com que o paciente fique pró-trombótico. Tanto que hoje, nos pacientes com hemofilia, existem medicamentos direcionados que existe essa estratégia de reequilíbrio da hemostasia, né, em que, em vez de eu dar o fator 8, eu tento mexer com outra parte da cascata para reequilibrar o pró-trombótico e o antitrombótico do paciente. Para hemofilia, que é uma doença hemorrágica, eu tenho agentes que vão inibir o TFPI, com Sisumab, por exemplo. Então, eu reduzir o TFPI vai fazer com que o paciente fique mais pró-trombótico, certo? E aí, quando foi o desenvolvimento do Andexanet Alpha, eles começaram com esses primeiros estudos, Anexa A, Apixa, Anexa R, Riva, pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis, primeiro receberam Andexanet, depois receberam Apixa e Riva mais Andexanet, e viram o que aconteceu nessas pessoas. Aí, o que se viu? O que começou já a aparecer nesses estudos antes ainda, né, do estudo que avaliou eficácia em termos de sangramento. Se viu que, aqui, esse é um gráfico que vai falar, esses valores aqui em cinza é a geração de trombina sem basal do paciente. Paciente não, basal do voluntário, saudável. Basal, máximo, mínimo, média, aqui. Média, 1 desvio padrão, 2 desvio padrão. E aí a gente tem a atividade anti-10A. Então, o que eles mediram? Mediram isso, né? Então, quando recebeu o Andexanet, eu tenho uma redução realmente da atividade anti-10A, esperado. Ele vai fazer esse efeito da droga, é esse mesmo. Mas eu tenho potencial de trombina que sobe além do que ele tinha no basal, entendeu? Subiu mais. Já é um pouco curioso, né? Já, sei, eu acho curioso. Mesma coisa com o rivaroxabana. E são pessoas saudáveis, não tem muitos fatores de risco. A gente sabe que evento trombótico é multifatorial e que é uma somação de fatores, né? Eu tenho o fator basal do paciente, aí eu coloco várias coisas pró-trombóticas, eu coloco uma internação, eu coloco um catéter, aí ele tem uma trombose, certo? Aqui a gente está falando de pessoas saudáveis que têm um risco trombótico basal muito pequeno. E só com a Andexanet, ninguém, de fato, trombosou. Mas eles viram o quê? Eles viram que tinha uma elevação dose-dependente e transitória de fragmento 1+2, que vai avaliar a coagulação, e dedímero. Curioso também. Aumentou dedímero? Esquisito. Tudo bem. Outros estudos in vitro viram que, quando eu
do andexanet, eu tenho mais geração de trombina do que se eu der soro. Curioso também, né? Eu dou andexanet aumenta a geração de trombina. Interessante. Aí aqui foi um trabalho que avaliou também o andexanet, também é voluntário saudável, e é a mesma coisa, assim, a geração de trombina, quando eu dou uma dose maior de andexanet, eu elevo para níveis acima dos níveis de receber o medicamento. Então, isso começou a chamar atenção. Aqui fala sobre o dedímero, então é uma elevação significativa do dedímero. Em fragmento 1+2, então, beleza. Viram isso. Aí a gente tem o anexo 4, que foi o trabalho que avaliou a andexanet em pacientes com sangramento. Eles avaliaram, então, a atividade anti-10A, que acaba sendo um grande marcador que eles sempre vão avaliar, mas é um marcador laboratorial, né, o quanto que a andexanet consegue, de fato, reduzir a atividade anti-10A, e eficácia hemostática. E aí, como desfechos de segurança, eventos trombóticos e anticorpos e mortalidade. Aí, beleza, então foi esse estudo multicêntrico, prospectivo, grupo único, sangramento maior no paciente que estava usando Riva ou Apix. Quem que entrou? Quem precisava de reversão, realmente, paciente com comprometimento, sim. Instabilidade hemodinâmica, paciente que caiu hemoglobina, o paciente que que era um sangramento num sítio que era um sítio crítico, nobre, como o sangramento intracraniano. E a última dose do DOAC é 18 horas. Tá? Então, se é 18 horas ele recebeu, entrou no estudo. Quem que não entrou no estudo? Quem já tinha recebido alguma das outras coisas aqui, reversores inespecíficos, complexo trombínico, história de evento trombótico, ou um hematoma intracerebral muito grande, não queremos, né? Porque também ele vai avaliar a mortalidade, então queremos aqui um hematoma, mas também não pode ser muito grande. E eles excluíram quem tinha proposta de cirurgia em até 12 horas. Então, esse paciente não entrou no estudo. Beleza. Aí, esse foi o esquema de dose. Então, no andexanet, são esquema de 2 doses, alta dose e baixa dose. Para selecionar qual dose que você vai utilizar, precisa levar em consideração isso aqui. Qual que é o comprimido que o paciente está usando? Se é o de 10, 15, 20... Não, 10, 15, 20 não. 15, 20 ou 10. De Riva e a dose de Apixa. E aí, se é baixa dose, aí depende de que horas que ele tomou. Então, aí você vai olhar para esse trabalho e vai decidir se você quer dar alta dose ou baixa dose. Beleza. E aí, ele é dado em bolos e depois uma infusão aqui por 120 minutos. Tá? Então, é bolos mais infusãozinha ali. Tá? E aí, principais resultados. O que eles viram? Nossa, realmente reduziu bastante a atividade anti-10A, 92%. E aí, eficácia hemostática. O que ele considerou de eficácia hemostática? Ele considerou eficácia hemostática uma redução, por exemplo, no tamanho do hematoma, se ela foi excelente, se ela foi boa, então depende de quantos por cento que esse hematoma reduziu, ou o quanto que caiu na hemoglobina. Tá? Então, ele basicamente avaliou eficácia hemostática e eventos trombóticos em 30 dias. Não teve inibidor. Mas ele não avaliou outros desfechos centrais no paciente. Então, assim, não tinha qualidade de vida, não tinha, né, como é que o paciente ficou depois do sangramento. Então, esse foi avaliado e, por isso, esse foi um estudo que, apesar de o andexanet ter tido aprovação inicial, o FDA falou assim, não, mas você precisa fazer um outro estudo comparando com o plasmatrombínico também, para ver e de outros desfechos, que só esse aqui de eficácia hemostática não é um desfecho que a gente mais quer ver, que a gente mais quer saber. A gente quer saber o que vai acontecer se esse paciente, se ele é melhor do que o que a gente tem disponível hoje, que é complexo trombínico, que já tinha uma ampla literatura falando sobre, porque era o que tinha até o momento, desfecho central no paciente, e é isso. Então, o que já tinha de complexo trombínico, né? Então, ele já estava sendo utilizado. E aí, vários estudos, assim, gente, tem muita coisa na literatura de complexo trombínico
em sangramento com DOA, que assim, é um número de publicações absurdo. E aí eu trouxe esse estudo aqui de 2022, a Stroke, que pegou os dados ali do Anexa 4, comparou com Usual Care, que geralmente é compressor protrombínico, e viu que, de fato, assim, beleza, quando a gente avalia esse critério só de aumento ou diminuição do hematoma, parece que o Andexanet vai melhor. Mas isso se reflete em melhora de algum desfecho clínico? Daí ele viu que talvez não, e que a mortalidade era uma mortalidade parecida. Então, o meio que começou esse questionamento, tá, mas e aí? Muda mesmo alguma coisa? Então, precisamos de mais estudos. Aí tem essa meta-análise que avaliou a reversão de DOAC para todos os DOACs com os antídotos específicos. E o que chama atenção? Chama atenção 10% de trombose no Andexanet, que é diferente da taxa de trombose quando a gente usa complexo protrombínico, quando utiliza edatisumab. Então, é algo que destoa do que vinha sendo ou visto, assim, em termos de trombose. E uma eficácia hemostática semelhante e mortalidade aqui também parecida. Então, vamos para o Anexa-I, que foi o último estudo. E no Anexa-I, que avaliou Andexanet versus Usual Care, 85% desses pacientes de Usual Care utilizaram complexo protrombínico, então a gente vai entender aqui que ele está comparando Andexanet com o complexo protrombínico. Se viu que, em termos de eficácia hemostática, por aqueles parâmetros, não teve diferença estatisticamente significativa. Quando eu vou utilizar somente o parâmetro laboratorial de redução da atividade anti-10A, eu tenho o Andexanet reduz muito mais, o que é esperado, porque ele está realmente agindo nisso, o protrombínico não está agindo diretamente sobre isso. Mas quando eu vou olhar evento tromboembólico, teve uma diferença estatisticamente significativa, que é quem usou Andexanet teve 10% de trombose, 5% de trombose, 5,6% quem usou complexo protrombínico. E mortalidade semelhante. Então, a Anexa-I veio para mostrar que, bom, eles trombosam mais, inclusive, né? Quem recebe Andexanet. A mortalidade não foi diferente. Eficácia hemostática ali não foi muito diferente. Então, vale usar? Fica aqui o questionamento, né? E aí a gente tem também que falar que o Andexanet está associado à resistência heparina. Começou a se ver que pacientes que faziam a reversão com Andexanet, que precisavam de uma cirurgia com situação extracorpórea, em que eu preciso heparinizar o paciente, deixar ele bem heparinizado para fazer o procedimento, que esses pacientes não chegavam no alvo. Então, para fazer SEC, se utiliza o TCA, que é um point of care, que faz tempo de coagulação ativado, que avalia esse tempo em segundos, e se viu que quem utilizava o Andexanet não chegava no nível que precisa de heparinização. E aí começaram a fazer repor antitrombina para ver se funcionava a heparina e tal. E isso começou, então, a ser descrito com o uso do Andexanet. Então, e ele, lembra, né, ele não incluíram pacientes que fariam um procedimento cirúrgico, né? Então, o Andexanet não foi avaliado nesse cenário. Então, se viu que realmente ele está associado à resistência heparina. E o paciente que sangra, uma boa proporção deles vai precisar de um procedimento cirúrgico ali no início. Então, nesse estudo aqui, 29% dos pacientes precisaram de uma cirurgia emergencial em até 24 horas da sua entrada. Então, a gente tem que manter isso em mente. É um paciente que potencialmente vai precisar de cirurgia para controlar ou para lidar com as consequências desse sangramento. E aí, relembrando a população, a gente tem a antitrombina, né, a ação da heparina e a antitrombina, que vai também fazer a inibição do fator 10 ativado. E eu tenho um Andexanet que pode interferir neste complexo, por ele potencialmente reduzir a ação, então, da heparina com a antitrombina, porque esse complexo aqui pode, em vez de se ligar no fator que precisa ligar, ele se liga na isca. Então, isso pode causar também essa situação. Tanto que as autoridades da Europa colocaram para evitar o uso de Andexanet antes de heparinização.
porque ele vai levar esse efeito de resistência à heparina, e FDA também soltou esse alerta, ele vai interferir com o efeito da heparina, então que precisa prestar atenção nisso. E aí, quando saiu o Anexa-I, os autores colocam que uma das estratégias, talvez, para mitigar esse risco trombótico fosse a reintrodução precoce de anticoagulação. Mas, geralmente, quando o paciente está internado, a gente vai iniciar a anticoagulação com o quê? Com heparina. Seja não fracionada, seja baixo peso. Mas eu não tenho dor aqui para o paciente que acabou de ter um sangramento maior. Como é que vai ser essa mitigação se o próprio medicamento pode levar à resistência à heparina? Pelo menos isso em situações em que uma heparinização era requerida. Não foi estudado num cenário de tromboprofilaxia. Mas me parece que a gente tem um problema aqui. E talvez não seja só porque não iniciaram precocemente uma heparina, seja porque talvez este medicamento não vá ser compatível com as estratégias que atualmente a gente tem para fazer tromboprofilaxia de paciente internado. E aí, bom, mas assim, Dexanet está bombando, tá? Entrou em todos os guidelines, você vai ler, tá lá. E eu trouxe essa publicação de 2023, sobre, né, reversão de anticoagulante, e o que ele coloca? Ai, desculpa, né, ficou pequeno, mas esse lado aqui, ele está falando assim, que é reversão de pacientes com sangramento maior. Ele coloca aqui de inibidores diretos do desativado, ele coloca aqui inibidores diretos da trombina, e ele coloca já, Dexanet está aqui, ou complexo trombínico, daratumumab, Fable, complexo trombínico, beleza. Mas ele traz uma outra tabela falando sobre pacientes que vão precisar de cirurgia de emergência e que precisam, né, que estão em uso do anticoagulante. Então, se é um paciente que vai precisar de cirurgia, ele já não coloca a Dexanet como uma estratégia para reversão. Então, esse guideline, ele traz essas duas tabelas. Agora, claro, aqui ele não está dizendo que esse paciente aqui pode precisar de uma cirurgia. Ele está falando, o paciente usa anticoagulante, ele chega por outra razão e vai precisar de uma cirurgia de emergência. Eu preciso reverter a anticoagulação. Nesse cenário, realmente, o Dexanet nem foi estudado para isso. Tá? Mas a gente tem que se atentar que, às vezes, o paciente, de fato, vai precisar de cirurgia pelo sangramento que ele teve. E aí tem que manter isso em mente. Então, o que esse guia aqui do Anticoagulation Forum trouxe em 2019? Quando que esses agentes de reversão devem ser utilizados antes de um procedimento invasivo? Apenas se o procedimento não puder ser realizado com segurança enquanto o paciente estiver anticoagulado, não puder ser adiado, e houver expectativa razoável de que ele tenha níveis plasmáticos de dor clinicamente relevantes. Essa situação, eu não espero encontrar muito, porque, de fato, a minha vida é curta dos dores. Então, assim, gente, é isso. Se der para esperar 24 horas, talvez o paciente já esteja pronto para cirurgia, 2 dias, dependendo do dor que ele usa. Então, aqui, eu não espero que isso aqui seja o grosso das reversões que a gente vai ter que fazer, justamente pela minha vida ser curta. Tá? Aqui, e aí, bom, e qual é... E o complexo trombínico nessa história também, certo? Então, esse é um trabalho bem interessante do Sam Schumann. Ele veio para o congresso agora de hematologia que acabou de acontecer, ele trouxe esses dados, já estão publicados, e eles fizeram um trabalho nessa população que não foi avaliada pelo estudo do Dexanet, que é pacientes que vão precisar de cirurgia. O que a gente pode fazer por eles? Então, eles fizeram uma coorte prospectiva, incluíram 20 pacientes em uso de dor que precisavam de uma cirurgia, que era urgente, que não dava para esperar. Então, 20 acaba sendo um número, assim, demorou para conseguir. E cirurgias grandes, assim. No trabalho, ele detalha todas as cirurgias que foram feitas. E ele utilizou dose fixa de 2.000 unidades. Então, e o que ele viu? Ele viu que vai bem, que a maior parte dos pacientes teve uma hemostasia adequada durante a cirurgia,
Os pacientes que sangraram, eu não coloquei aqui, mas os pacientes que sangraram, eles sangraram principalmente por questões mecânicas, que foi descrito pela cirurgia. Tromboembolismo venoso, 5%, que está bem parecido, inclusive, com os dados da literatura, e esse tromboembolismo venoso aconteceu num paciente com câncer, que já tinha uma trombose, então, né? Então, parece que, nessa situação, o complexo protrombínico é uma boa escolha. Tá? Então, 2.000 unidades dose fixa foi o que foi visto aqui nesse trabalho. E situações diversas, então, o paciente que às vezes pode aparecer, a gente pode ficar na dúvida, nossa, tomou 3 comprimidos, mas não está sangrando, tem que reverter? Nesse guia ele fala que não. Ai, nossa, bateu ali e não está sangrando, tem que reverter? Causa um trauma? Não, também. Essa é a opinião do guia, é a minha opinião também. E é isso, gente. Então, mensagens finais, a maior parte dos sangramentos não vai ser um sangramento maior, que vai ser controlado com medidas locais. Né? Lembrar que isso é super importante. Nossa, mas é um sangramento, né, um pouco mais grave, mas que não é ameaçador à vida. Vamos interromper o DOAC e seguir com as medidas. Ah, beleza. Não é um sangramento, sim, ameaçador à vida, um sangramento intracraniano. Eu vou, além de interromper o DOAC, e pensar, então, numa reversão, seja ela específica com um agente específico, seja com uma reversão não específica, que parece funcionar bem na prática clínica. É isso, gente. Juntos. Vidas táticas. Já viram pacientes assim? Qual foi alguma coisa pegou? Tenho curiosidade, na verdade, o custo do ano dessa daí. Muito caro. Só isso que eu posso dizer. Eu não sei mesmo, mas é muito. Acho que da última vez que eu assuntei, não tinha preço ainda no Brasil. Ele já foi aprovado pela Anvisa, tá? Então já entrou. Mas eu não sei o preço, mas é bem caro. Vou te dar um Google aí. Certamente não é competitivo com o complexo protrombínico, que tem, né, de várias farmacêuticas fazem complexo protrombínico, né? Então, é utilizada para outras coisas também, é utilizada em centro cirúrgico, né? Um medicamento muito mais disponível, né? Isso aí também, site. Eu não consigo pensar numa situação em que. Até perguntaram isso para o Sancho no Congresso, assim, tipo, mas diante disso tudo. Sim, sim. Então eu penso, quem que vai precisar usar? Talvez esse paciente que tem um sangramento que você já fez, cara, com presta trombínico, não resolveu, aí você está medindo para medidas desesperadas, mas assim, na minha opinião, eu sei que essa é uma opinião que não, né, talvez vários colegas discordem, mas eu não vejo razão. Se eu fosse gestora de um hospital, o que eu vou escolher ter no meu hospital? Para mim, eu tenho evidências suficientes de que se eu tiver complexo trombínico disponível, pronto ali, rápido, isso atende às necessidades da instituição dos pacientes. Porque o Andexanet não só não foi melhor, como foi pior em termos de trombose. Então, eu não consigo ver justificativa fora de ele estar aprovado em bula e complexo protrombínico não. O uso do complexo protrombínico, de fato, é off-label. Eu sei que isso no cenário privado talvez faça diferença, porque se é off-label, o convênio não necessariamente vai pagar, e se está em bula, o convênio não tem que pagar. Então, tirando essa diferença, em termos práticos, eu usaria complexo protrombínico. E se fosse gestora, eu faria o protocolo incluiria isso. Pelo que eu entendi, para poder definir o redução lógico, temos também não adianta dar farinha, talvez tenha resistência. Não, aí fica esse ponto de interrogação, bom, depois que você dá, o que ele sugere? O que ele sugere? Que você volte com DOAC o mais rápido possível. Entendeu? O efeito protrobótico,
ele dura, naqueles estudos de voluntário saudável, ele durou, tipo, horas, assim, 24 horas, esse primeiro momento, assim. Mas nos estudos, se não me engano, também, os eventos trombóticos foram eventos mais precoces, assim. Mas essa é uma informação que eu teria que revisar, assim. Exatamente o momento também do voluntário todo. É um momento que você não consegue dar muita coisa, assim. Então, se for utilizar, a minha dica seria, esteja bem atento e reinicie rapidamente um anticoagulante, nem que seja parando, porque não quer dizer que eu não tenho dados para comprovar que uma profilaxia de fato não vai funcionar. Porém, os pacientes estrangulam mais. Isso aí. Todos os detalhes, acho peso. Aqui foi visto em contexto cirúrgico que utilizou não fracionada, porque é um paciente que precisa de uma heparinização. Porque esses pacientes, eles precisaram o quê? Era uma cirurgia de urgência, cirurgia emergente. Então, o que acontece? Fez o agente de reversão e foi para a cirurgia. Então, foi muito próximo mesmo. Mas talvez, se esperar aí 24, 48 horas, a gente não veja esse efeito. Pensando na teoria. Talvez estudos não mostraram isso. Aí tem esses alertas das instituições, né? Tanto europeia quanto da FDA falando. Se o paciente for precisar de SEC, não faça, porque você vai ter problema. E, assim, é uma minoria dos pacientes que vai precisar de SEC, né? Então, a maioria vai ser paciente de fato, vai ser sangramento intracraniano, eu acho que vai ser uma grande indicação aqui da gente pensar em reversão. Eventualmente um gasto intestinal, mas o gasto intestinal eu entendo que talvez eu consiga embolizar alguma coisa, eu consiga fazer algo nesse sentido. Então, eu acho. E aí, quem tem. Aí, o outro cenário, que talvez seja o cenário mais complexo, é o paciente que anticoagula porque tem uma prótese mecânica que precisa ali, mas ele não é uma dor. Então, tem que ser uma prova. Então, ele tem uma disfunção valvar, que não é reumática, que utiliza dor, que aí chega numa situação assim, rompeu ali uma cordoalha, sei lá o quê, e precisa. Mas é também uma situação que em geral vai dar para esperar, né? Não seria tão crítico de fazer no momento inicial. Mas uma mensagem, eu acho que uma das mensagens que é interessante nessa aula é que realmente, se você puder adiar um pouco o procedimento para cair o nível sério do dor, que você não precisa fazer grandes medidas, é interessante também, em termos de risco trombótico do paciente. Então, o cenário que não dá para esperar é o sangramento intracraniano. Esse sim, não vai. Assim, chegou, tá lá, vai precisar IVP, e aí vai precisar de alguma coisa. E aí você vai decidir. E aí é isso. Aí o Anexanet entrou, tá nos hospitais, protocolos. Mas isso é o que temos de estudo, é o que temos de evidência. Certo? Obrigado. Não,